eu estar em lugares solitários, ministrando sozinho para Deus. Mais importante do que você louvar a Deus os levitas numa igreja, é você, antes de louvar uma igreja, ter o seu secreto, o seu mistério, sua comunhão com Deus. Mais importante do que o trabalho para Deus é Deus. Mais importante do que você ministrar para Deus é a sua amizade e comunhão com Ele. Jesus viu a necessidade dos irmãos. Multidões doentes vinham para serem curados e libertados. E Ele se retirou e foi para um lugar solitário para fazer o quê? Orar a Deus. Escute isso, vamos aprender com o ministério, com a atitude do Senhor Jesus. Sabe o que eu lembro agora? Eu lembro de Elias, lá em 1 Reis, a partir do versículo 17, do capítulo 17, 18, quando Elias, profeta do fogo, o que Elias faz? Desafia 450 profetas de Baal. Ele ora, o fogo desce, e Elias e o povo de Israel têm grande vitória, porque o povo estava frio, estava morno, cocheando entre dois pensamentos, não sabia se servia a Deus ou se servia às imagens de escultura, a Baal, aos demônios. E Elias propôs então um desafio: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Foi o que aconteceu. Elias orou, o fogo desceu, foi uma maravilha. E Elias venceu os 450 profetas. Mas no outro dia, repare, chega uma notícia de Jezabel, que disse que ia matar Elias. Como que eu vou entender um negócio desse? Um homem que ora e o fogo desce, 450 profetas são eliminados. No outro dia o homem foge e ele diz: Senhor, para mim basta, Senhor, basta, eu quero a morte. Agora entenda Deus, entenda Deus. Deus é amor. Aprenda com Deus a não descartar pessoas quando você não precisa mais delas. Aprenda a Deus a amar as pessoas quando você percebe que elas não te amam. Aprenda com Deus a valorizar pessoas, a não ter memória curta e desprezar quem um dia estendeu a mão para você. Deus usou Elias, usou Elias, como Ele usa a mim, usa você, mas você é um vaso de barro. Elias era um vaso de barro. Elias chegou ao esgotamento físico, esgotamento emocional, esgotamento espiritual. Ele chegou ao esgotamento. Tem tanta gente assim dentro das igrejas. Sabe por quê? Trabalho, é pressão no trabalho, é problema em casa, é pressão ali, é aqui. Chega na igreja, é pressão também, é cobrança. E a pessoa chega no esgotamento dela. Há levitas assim, há pastores assim, há membros assim. Muitos problemas e pressão deste mundo. Elias disse: basta, Senhor, basta. Só eu fiquei com os profetas do Senhor. Eu não venho fazer essa tarefa sozinho. Elias, eu tenho 7.000. Eu vou contar um segredo para você, Elias. Eu guardei 7.000 que não se dobraram para Baal. Elias, eu vou enviar para você um anjo. O anjo foi, alimentou Elias com um pão, que representa Jesus, o pão vivo, com água, que representa o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou para a samaritana: se você beber desta água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. E nunca mais você terá sede. Sabe o que eu fico pensando? Elias chegou ao esgotamento. Deus poderia ter dito: você é mole, você está fora da minha obra, você não presta mais, sabe? Você serviu aqui para mim agora, depois de uma vitória dessa que eu dou, você ora, o fogo cai, e você agora quer desistir, rapaz, depois do investimento que eu fiz em você? Deus fala: tudo bem, Elias,
eu vou colocar alguém para substituir você. Sabe o que é que Deus faz? Manda uma carruagem dele de fogo para buscar Elias com honra, gente. Leva Elias vivo para o céu. Deus não é como os homens que usam e descartam, jogam fora quando não presta mais. Quantos pais estão no asilo? É uma vergonha isso. Pai e mãe deu a vida pelos filhos, muitos deles. E pai e mãe pode ser o que for, mas quantos estão aí desprezados em asilos? Quantas pessoas se dedicaram a outras pessoas e quando adoeceram ou quando envelheceram foram jogadas na lata do lixo? E quantos ministérios nós já passamos e já vimos quantas pessoas que foram simplesmente descartadas, abandonadas, desprezadas, por causa de erros ou de um pecado, foi jogada fora, excluída. Nós não vamos dizer que vamos ser coniventes a pecados, mas se a pessoa se arrepende, pede perdão e quer ajuda, nós temos a obrigação moral de ajudar. Porque Deus, escute isso, Deus disse a Elias com a força do pão e da água andou 40 dias. 40 dias. E Deus disse: Eliseu vai assumir o teu lugar, Elias. Tal dia, tal hora eu vou mandar um carro particular te buscar. Elias disse para Eliseu: se você ver o dia que eu vou subir, meu filho, você vai ficar no meu lugar. Vai ter uma provinha para você. Foi o que aconteceu? Veio a carruagem de fogo e levou o homem vivo para o céu. Amém? Amém? Agora vamos lá ver o que aconteceu com Sansão. O que aconteceu com Sansão? Sansão nasceu com um propósito. Elias nasceu com um propósito. Jesus nasceu com um propósito, ou não? Você nasceu com um propósito, ou não? Nascemos com um propósito. Qual foi a diferença destes homens? Porque Jesus estava em figura humana. É que Jesus teve um ministério de oração que nenhum profeta teve, nenhum patriarca, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Elias, nem Eliseu, nem Daniel. Ninguém orou igual Jesus. Ninguém orou e dependeu tanto do Pai, e foi tão obediente ao Pai, e dependente do Espírito Santo como o Senhor Jesus. Tanto é que ele influenciou tantos discípulos, que no capítulo 6 de Atos, Pedro reúne a igreja e diz: olha, nós não vamos ficar cuidando desses assuntos financeiros da igreja não, de verba para a viúva não. Vamos estipular aqui, escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, 7 homens capazes, serão diáconos da igreja, vamos ver essa parte, porque nós vamos nos afastar e nos reservar ao ministério da oração e da palavra. Amém. Oração e palavra. Com quem eles aprenderam isso? Com Jesus, com o Mestre. Agora Sansão, um fanfarrão. Sansão nasceu com um propósito, foi ensinado, o sujeito sabia o que devia fazer. Agora Deus trabalha, até o sujeito estando em pecado, quando Deus quer, até demônio Deus usa, tá? Imagine Sansão. É porque Sansão, ele se envolveu em muitos escândalos, em brigas, chegava em lugares, brigava. Agora Deus sabia que o sujeito era desse jeito, vinha a unção do Espírito sobre ele, e ele brigava com quem? Com os filisteus, que oprimiam o povo de Deus. Já que ele não queria ser usado na obediência, fazia tudo de errado, bebia, não podia beber, era um nazireu. Ele fez tudo de errado, ele só não tinha ainda cortado o cabelo. Mas pense em tudo que você imaginar, Sansão fazia, que um nazireu, um devoto a Deus não podia fazer. Só não tinha cortado o cabelo ainda, só não tinha quebrado esse voto ainda.
Aí ele arruma uma briga por causa de mulheres. Pode ver na Bíblia, as brigas de Sansão com os filisteus eram por causa de mulheres, ou porque ele estava num lugar onde havia homens bebendo, ele chegava e começava a confusão, e aí ele arrasava com os filisteus. Aí Deus usava isso para proteger o povo dele, porque ele nasceu com propósito. Mas o que é que aconteceu? A vida dele foi curta na terra. Por que foi curta? Não tinha vida de oração. Leia na Bíblia qual foi o dia que você viu Sansão orar, a não ser no dia da morte dele. Quando foi que você viu Sansão orando? Sansão se reservou a oração e jejuou. Sansão orava ao Senhor, Sansão adorava a Deus. Você vai ver a oração mais profunda dele foi no último dia da morte dele, que ele pede perdão e pede força, e mata mais gente na morte do que na vida. Sansão, ele era um vaso de barro, como eu e você. Ele não tinha uma musculatura avantajada. Era por isso que os filisteus não entendiam. Como é que um sujeito com um corpo normal tem uma força desse jeito? Você vê em filme Sansão, já viu? Coloca um Sansão bem forte, não sei o que. Sansão tinha um corpo normal. É por isso que muitos, quando olharam para ele, falaram: peraí, esse aí é o guerreiro que não perde para ninguém? Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele, o poder do Altíssimo. Ele pegou uma queixada de jumento fresca e ele matou 1000 homens, guerreiros, experientes, foram para a batalha com ele, filisteus, e ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Quando terminou a batalha, eu não vou entrar profundamente nesse detalhe, porque nós vamos voltar aqui ao assunto principal, mas está dentro do contexto onde o Espírito Santo quer chegar. Sansão, depois que ele mata os 1000 homens, a Bíblia diz que ele não consegue nem ficar de pé. Não consegue nem ficar de pé, e ele desfalece, porque a matéria foi usada pelo Espírito. Foi uma carga muito grande, matar 1000 homens em questão de minutos de batalha. Quando ele cai no chão, ele não tem força para nada. A Bíblia diz que Deus fez aparecer uma fonte de água ao lado dele, porque ele não conseguia nem se levantar. Apareceu uma fonte para ele não morrer. Quando ele bebe desta água da fonte que Deus fez aparecer na terra, ele recobra a sua força. E Jesus falou desta fonte. Só que a fonte que estava sobre Davi, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Sansão, estava do lado de fora. Jesus disse: eu vou colocar uma fonte dentro de vocês. Essa fonte vai estar dentro. Essa fonte é desprezada muitas das vezes. Jesus ensinou. Jesus, quando ele tinha um trabalho para fazer, as multidões vinham, ele falou: peraí, eu vou recorrer à fonte. A gente toma decisão de qualquer maneira. Vamos aprender com Jesus hoje. Preste atenção, não esqueça essa pregação não, pelo amor de Deus, porque ontem a pastora Irene já foi pressionado por causa disso. Eu vou pressionar vocês hoje aqui. Então vamos lá, preste bem atenção. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Agora vamos lá em Lucas, ainda em Lucas 6:12. Lucas 6:12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesus agora tem algo a fazer. Ele tem que escolher os 12 apóstolos. Amém? Quantos de nós tomamos decisões de qualquer maneira? Vai sair de um emprego para o outro, quer sair, não ora. É porque um amigo disse que era bom, uma amiga disse que vai arrebentar. Queremos sair de um estado para o outro, não oramos. Queremos, sabe, quantos solteiros querem namorar? Ah, eu gostei, moreno, alto, sensual, eu gostei. Não ora. Quantas pessoas não oram antes de casar? Não oram antes de namorar? Está olhando o que? Não ora antes
E depois que as coisas acontecem, meu Deus, por que o Senhor deixou? Por que eu não pensei antes? Não ora. Você tem que orar. Vai comprar uma bicicleta, ora. Vai comprar um carro, ora. Vai fazer um negócio com uma casa, ora antes. Você vai mudar de uma casa para outra, ora. Vai alugar uma casa, ora antes. Vai comprar uma casa, ora antes. Vai vender um imóvel, ore, 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 até ter a resposta. Não é orar e deixar para lá, não. É até Deus responder. Vamos ver o que Jesus fez antes de escolher os apóstolos. E eu tive o privilégio, eu digo isso com muita alegria, de orar na pedra aonde ele estava, uma grande pedra, uma rocha. Pegaram um pedaço dessa rocha e colocaram no lugar que está lá em Israel, aonde Jesus passou esse tempo orando. Vamos ver o tempo de oração de Jesus? Vamos ver. Lucas 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, é isso mesmo? A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Olha para mim. Faz quanto tempo? Eu não estou falando de vigília em igreja, não. Quantos de nós, quem já assistiu aqui Telecine? Quem já assistiu? Corujão. Nunca assistiram Corujão? Quem já ficou até de manhã assistindo televisão algum dia? Hã? Eu já fiquei. Eu já fiquei. Quantas pessoas assistindo filme? Quantas pessoas já ficou até de manhã em festas? Em alguma festa? Aniversário, ou casamento, ou outras festas? Quem já ficou até de manhã? Jesus orou a madrugada inteira para tomar uma decisão na vida, para tomar uma decisão, uma escolha que ele tinha que fazer. Escolher aqueles que iriam ser os primeiros líderes da igreja. Ele não escolheu: pai, eu sou teu filho, deixa que eu sei o que estou fazendo, hein? Eu sou Jesus, eu não perdi a minha identidade de Deus, só não tenho os atributos todos, mas eu vou escolher aquele, e eu vou transformá-los. Jesus orou a noite inteira, de 6 horas da tarde ele começou a oração. Quando foi meia-noite, ele parou e escolheu os discípulos. Não. 1h da manhã ele estava orando. 2 da manhã estava orando. 3 da manhã estava orando. 4 da manhã, 5 da manhã, 6 horas ele desce ao monte. Quando ele desce do monte, então olha o que acontece. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham. Aliás, perdão. Vejamos. Versículo 14, 13, não é? Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos, enviados. Não é esses apóstolos modernos de hoje em dia, com relojão, anel no dedo, carrão, sabe? E que dá ordem a todo mundo, não. É enviado, pioneiro, vão na frente do trabalho, sabe? São aqueles que desbravam, que ficam em lugares solitários, orando, se dedicando ao ministério da oração e da palavra. Então diz assim, ele designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Até isso, para se cumprir a profecia de Isaías. Tudo se encaixando quando você ora. Vamos lá em Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas
que, olha, eu vou dar um abraço em Lucas quando eu chegar na glória, porque ele foi o único que se preocupou em detalhar esse ministério, essa vida de oração de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 18. Certa vez, Jesus estava fazendo o quê? Orando em particular. E com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista. Significa que Jesus não sabia tudo, ele perguntava. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros ainda que és um dos profetas do passado que ressuscitou. É encarnação, não é? E vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: ó Cristo de Deus, ó Cristo de Deus. Isso aqui foi uma resposta da oração de Jesus. Quem foi que revelou a Pedro que Jesus era o Cristo de Deus? Quem foi? O Espírito. Em outra passagem ele diz: Simão Barjonas, não foi carne nem sangue. Isso não veio da tua cabeça, não. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, não. Foi o Espírito Santo, foi meu Pai que está nos céus. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa afirmação, sobre esta pedra, eu sou a pedra que os construtores rejeitaram, a minha igreja será edificada. Tu és Pedro, você é uma pedrinha. Sobre esta pedra, a minha igreja será edificada. Amém? Amém. Então, em resposta à oração. Agora, vamos ao versículo 28. Eu quero adiantar aqui, por causa do tempo. Versículo 28, Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Ele subiu ao monte para orar. Quem já ouviu aí alguém dizer que Jesus não subia ao monte? Eu já ouvi pregadores falar isso. Jesus subia ao monte, não. Esses irmãos vão para monte, ora na praia, ora no monte. Jesus não ia para o monte, não. Eu já ouvi isso. Jesus subiu o monte para orar. Eu já ouvi também, Jesus não mandou ninguém subir ao monte, não. Ele levou os discípulos. Ele não só foi, ele levou. E aqui, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. O efeito da oração. E suas roupas ficaram alvas e resplandecentes com o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Amém? Amém. Sabe o que é que os discípulos estavam fazendo aqui? Os discípulos, enquanto Jesus estava orando, dormindo. Jesus estava orando, em resposta da oração. Estava se aproximando o dia dele ser crucificado, preso e crucificado. Então Elias e Moisés vieram conversar com ele sobre o assunto. Veio consolar. Quando você ora, Deus envia o consolo. Jesus foi consolado pelo Pai. E o Pai enviou 2 amigos. Elias, que subiu ao céu na carruagem de fogo, e Moisés. Moisés foi o único profeta da terra que Deus chamou Arão e Miriam, disse: Arão e Miriam, venham aqui na tenda da congregação. Como é que vocês não tiveram medo de falar mal do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com os profetas eu falo por sonhos e enigmas, não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo
falo boca a boca, com ele eu falo face a face. Como não temeram falar contra o meu servo? Moisés foi o único profeta que disse: vai surgir alguém na terra igual a mim, semelhante a mim, tão poderoso como eu. Profeta Moisés. Meus amados, veja como é importante. Jesus foi consolado por Moisés e Elias em resposta à oração, e os discípulos estavam orando. Então, vamos lá. Lucas, no capítulo, vejamos aqui, 11. Lucas capítulo 11. Estamos abordando o ministério de Jesus de oração. Lucas capítulo 11. O que é que Jesus ensina em Lucas 11? Ele ensina o Pai Nosso, a oração modelo. Ele ensina as pessoas a orarem. Jesus então, em Lucas 23, 46, o que é que acontece? Jesus exclamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Quando Jesus estava na cruz, ele orou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Até na hora da morte o homem orava. Ele estava orando. Sabe o que aconteceu quando ele orou? Um ladrão que estava na cruz zombava, o outro reconheceu que Jesus era realmente o Cristo. Veja como a oração transforma. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Porque ele ouviu Jesus orando para perdoar aquelas pessoas. E quando Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, Jesus viveu em total dependência de Deus. Eu não posso jamais dizer para você: ore hoje ou amanhã, tal tempo, tal hora. Mas eu quero que você abra a sua mente e o seu coração para isso, como eu abri. Se Jesus, antes de fazer qualquer coisa, antes e depois, quando ele antes de fazer se preparou, orava e fazia, depois ele orava para fazer mais, orava e orava, com toda decisão ele dependia do Pai. E eu e você precisamos orar, precisamos depender de Deus. Antes de você sair do trabalho, como é que você vai ao trabalho? Você já imaginou, antes de sair, hoje, eu entreguei a minha vida a Jesus, pedi perdão pelos pecados, pedi para Deus abençoar o trabalho e tocar no coração das pessoas enquanto eu pregava no rádio, e Deus me livrou de 2 acidentes em menos de 10 minutos. 2 acidentes. Mas imagine que ele permitisse que esse vaso de barro se quebrasse. A minha alma já estava nas mãos do Senhor. Amém? Já estava nas mãos de Deus, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Agora imagine se você trabalha para Ele, mas se você não faz o que Ele disse, mais importante para o homem é ganhar, do que ganhar a vida dele nesse mundo é perder. Porque quem perder a vida por amor a mim, vai achar a verdadeira vida. Os ricos zombavam de Jesus. Jesus disse: vocês que são ricos, adquiriram riquezas ilicitamente, vocês estão sorrindo agora, mas vocês vão chorar. Quando vier o meu reino, vocês vão chorar. Bem-aventurados os pobres que choram agora, porque serão consolados. Quantas pessoas vivem, sabe, para fazer dinheiro a qualquer custo? Em nome do dinheiro fazem tudo, enganam